Passaram-se 3 anos desde que os alienígenas chegaram à Terra sem serem notados. O planeta está reforçando suas defesas, com os Estados Unidos, Rússia e China liderando o caminho. Um novo satélite está sendo lançado em órbita ao redor da Terra, destinado a monitorar o espaço profundo, para que nenhum objeto alienígena possa se aproximar despercebido novamente. Quando o satélite se abre, uma estranha nave alienígena pode ser vista, movendo suas partes semelhantes a tentáculos. De repente, uma nave auxiliar é lançada dela, dirigindo-se à Terra e entra na atmosfera. Enquanto isso, em algum lugar no oceano, pode-se ver um barco de pesca com pescadores trabalhando e conversando. Um deles olha para a água e vê a nave auxiliar alienígena cair, mas não compartilha o que viu com os outros. Em seguida, a nave pode ser vista movendo-se submersa como um submarino. 4 meses depois, Yulia é vista correndo com seu cachorro. Quando eles chegam a um complexo de apartamentos, o cachorro escapa e não volta quando ela o chama. Ela pede ajuda aos homens que estão com ela para encontrá-lo. Mais tarde, na aula de robótica, seu amigo pergunta a ela sobre algumas informações novas do laboratório. Ela diz a ele que, se compartilhar qualquer informação, seus guardas terão que atirar nele imediatamente. Após a aula, o amigo de Yulia tenta expressar seu amor por ela, mas ela o impede conscientemente, dizendo que ele estará mais seguro se eles continuarem amigos. Os guardas a escoltam até o carro de seu pai. Seu pai, o general Lebedel, fala com um amigo de Yulia, chamando de Google. O rapaz se gaba de trabalhar na Rostelecom e eles o deixam lá. Ele entra no prédio e, quando a segurança pede sua identificação, fica claro que ele é apenas um estagiário. Enquanto isso, Yulia e seu pai ainda estão dirigindo e ele brinca com ela sobre ajudá-la a fugir e a contrabandeá-la para outro país, onde ela poderia se esconder. Ela não quer que ele seja suspenso. Eles chegam a um laboratório de pesquisa do Ministério da Defesa russo, onde um robô está visto destruindo portas e carros. O pai de Yulia conversa com um cientista do laboratório, perguntando sobre o que está acontecendo. O cientista explica que é uma espécie de biotecnologia e que o robô está sendo controlado por um ser humano, que está se comunicando com eles através de um dispositivo de comunicação. O general comenta que é uma coprodução russo-extraterrestre. O cientista, então, explica que Yulia é a chave para entender como tudo isso funciona. Enquanto isso, em algum lugar da instalação, Yulia está participando de um experimento. O principal cientista a interroga sobre seu encontro com a nave espacial extraterrestre e monitora suas reações, não apenas suas respostas. Quando ele pergunta sobre seu amigo que morreu no encontro, sua frequência cardíaca aumenta e depois novamente quando ele pergunta por que ela ajudou o alienígena. Eles também perguntam sobre seu namorado Artyom e ela fica chateada, não querendo responder. De repente, Artyom é trazido para o laboratório. Ele começa a falar com ela e ela fica incrivelmente chateada, pedindo ao cientista para parar o experimento e liberá-la. Ele se desculpa por matá-la, enquanto ela tenta se libertar de suas restrições. À medida que ele continua falando, o cientista o encoraja, e de repente há uma grande explosão de poder. Seu pai entra no laboratório e a retira da piscina, enquanto Artyom está sendo escoltado, perguntando por que ele está preso, enquanto ela está livre. Mais tarde, Yulia e seu pai conversam, e ela pede para ficar sozinha por um momento, sem seus guardas ou qualquer outra pessoa por perto. Ele concorda e sai, encontrando-se com um soldado chamado Ivan, dizendo-lhe que ele terá que fazer um turno da noite e se vestir com roupas comuns. Naquela noite, Yulia está bebendo em um bar. Ela avista Ivan e lhe compra uma bebida para mostrar que ela está desconfiada dele, então ele se junta a ela no bar. Ela oferece a ele uma bebida antes de saírem, mas um segundo homem aparece dizendo que eles têm que ir. O homem se apresenta como Akon e diz que Yulia precisa ir com ele, mesmo que ela não queira. Ivan e Akon começam a brigar, mas Yulia acerta o soldado na cabeça, nocauteando. Ela e Akon saem do bar e chamam a espaçonave alienígena, Sol. Ela rastreia onde eles estão e eles arranja uma carona, levando-os até um carro com 2 passageiros. A espaçonave assume o controle do carro digitalizado e começa a dirigi-lo. Sol conversa com eles através do dispositivo de comunicação e Ivan os alcança. O carro consegue afastar Ivan e parte, tomando cuidado para não ferir as pessoas na estrada. Ivan os alcança novamente com uma motocicleta e liga para o general Lebedel para informá-lo da situação. O general diz para segui-los, mas começa a evacuar o laboratório do Ministério da Defesa, sob a explicação de que os alienígenas voltaram à Terra. Dentro do carro, Akon diz a Yulia que ela está em perigo porque foram longe demais com os experimentos e que eles precisam voar imediatamente. O carro está em alta velocidade e quase atinge um pedestre, mas instantaneamente para na frente dele, mandando os outros passageiros saírem. Akon e Yulia continuam dirigindo. Ivan os persegue e atira em uma das rodas. Ele causa um acidente de carro, mas Sol rastreia-o de cima e consegue salvá-lo. Ivan liga para o general para informar que os perdeu.
Sol leva Akon e Yulia para um lugar remoto no meio da floresta. Ela entra relutantemente, mas é recebida pelo seu cachorro que está lá. Yulia diz a Akon que achava que ele estava morto. Parece que ele era o alienígena que ela ajudou no encontro anterior. Ele diz que daquela vez tudo deu errado. Eles entram na casa e conversam sobre como ele tem vivido na Terra. Ele conta a ela que se adaptou à vida no planeta. Alguém bate a porta e quando Yulia abre, vê que é o Google. Ela está zangada, mesmo que ele tenha tentado dizer isso a ela antes. Akon diz que ele deveria ter partido após o primeiro encontro. Mas ele violou o protocolo e ficou em Sol, perto da Terra. Eles se beijam e fazem amor, enquanto o Sol é visto mudando de forma. Ele se transforma em Ra. Na manhã seguinte, Yulia liga para seu pai e conta que está com Akon. Ela diz a ele que precisa ir embora, porque não pertence mais à Terra, e pede a ele que não conte. No entanto, o general ordena que seus homens rastreiem o sinal dela. Yulia entra de volta na casa, onde Akon está esperando por ela com o café da manhã. Enquanto isso, uma unidade tática cercou a casa com Akon e Yulia dentro e está pronta para invadi-la. O general Lebedel diz para eles recuarem, mas Ra intercepta a ligação e muda o comando do general para atirar para matar. A unidade entra na casa, Akon luta contra alguns dos soldados, em seguida, os dois escapam. Sua nave está ativada e esperando por eles no rio. Akon entra, mas a unidade segue e atira em Yulia quando ela está entrando na nave. Akon voa para longe. De repente, chega uma ordem para lançar um míssil contra eles, mas Akon elimina um míssil no ar. A nave ainda está danificada e cai pelo céu e no rio. Akon tenta contatar Sol, mas Ra diz a ele que Yulia precisa ser eliminada antes que ele possa consertar sua nave. Ele recusa e Ra diz que ele também precisa ser eliminado. O general e Ivan tentam alcançá-los, recebendo tipos diferentes de comunicações cruzadas que Ra interceptou. Eles descobrem que a defesa espacial está atrás da nave, com o general confuso sobre quem deu essa ordem. Helicópteros são vistos se aproximando do rio, mudando para o modo de combate e atirando na nave. De volta à instalação, Artyom engana seu guarda, consegue entrar no robô, rouba-o e foge com ele. Ele chega a uma ponte no rio e ouve que há uma unidade perseguindo a nave, pronta para derrubá-la. A nave desliza pela água, mas é atingida por dois helicópteros. Ela voa para fora da água e cai pelo ar, com a água seguindo. Eventualmente, ela cai no chão. Os helicópteros estão em posição, recebendo a ordem de matar de Ra, quando Artyom no traje do robô salta em um deles e o destroça. No chão, o general chega à nave e vai verificar Yulia, mas ela e Akon já escaparam. Ele a carrega para uma ambulância, quando encontram Artyom, que vê que ela está ferida e diz que vai chamar um médico para ela. Mas Akon diz que tudo o que ela precisa é de água. Artyom para um carro e eles o roubam, deixando o dono para trás desta vez. Enquanto estão dirigindo, Akon explica o quão poderoso o Sol é e como ele pode controlar a tecnologia humana. Artyom pergunta o que Sol quer, e ele diz que Sol só quer eliminar Yulia. Enquanto isso, o pai de Yulia vai ao Ministério da Defesa, onde uma reunião especial foi convocada. É melhor se inscrever no canal ou senão iremos te fazer uma visitinha. Ele rompe na reunião perguntando por que tais ordens foram dadas quando estavam perseguindo a nave. O vice-primeiro-ministro diz que ele está fora de controle e ordena que ele se sente. Em seguida, ele pede que a defesa espacial explique suas ações. Eles dizem que as ordens vieram do general. Uma gravação é reproduzida onde a voz do general pode ser ouvida dando a ordem. O vice-primeiro-ministro ordena que as notícias sejam reproduzidas na reunião, onde a devastação em Moscou a partir da perseguição é aparente. A mídia está culpando Yulia pelo que aconteceu e reproduz um vídeo deepfake dela, fazendo-a aparecer uma terrorista que está do lado dos alienígenas, ameaçando a cidade. Eles revelam que não apenas o vídeo, mas todo o programa de notícias é falso, sendo transmitido de algum outro lugar e não de uma estação de TV. O general diz que são os alienígenas que estão fazendo isso. Ele pede retaliação, ao que o vice-primeiro-ministro diz que ele precisa de provas para confirmar tal ação. O general Lebedel pede que protocolos especiais sejam implementados enquanto isso, dizendo que apenas a tecnologia analógica deve ser usada para todas as suas comunicações. O vice-primeiro-ministro concorda e as preparações começam para a troca. Simultaneamente, Akon, Yulia e Artyom chegam a uma loja para comprar água para ela. Akon entra para comprá-la.
Quando ele encontra o tipo certo de água e vai para o caixa, os telefones de todas as pessoas começam a tocar. Todos na loja estão falando sobre Yulia e um possível ataque terrorista. Todas as pessoas começam a receber a mesma mensagem sobre ela, que precisam encontrá-la e eliminá-la. Enquanto Akon volta para o carro, uma mulher no carro adjacente reconhece Yulia e informa uma patrulha policial que está por perto sobre ela. Artyom sai dirigindo enquanto a polícia começa a persegui-los. Ivan recebe a mesma mensagem enquanto escolta a nave de volta ao Ministério da Defesa. A mensagem falsa diz que o ataque causado por Yulia feriu seu filho. Todas as mídias digitais são inundadas por Ha com as mesmas informações sobre Yulia, tornando-a a inimiga pública número 1. Google recebe a visita de um policial perguntando sobre Yulia. Sua avó afasta o policial e, quando eles fecham a porta, pergunta onde ele escondeu seus amigos. Eles estavam no armário. No momento seguinte, Artyom e Akon mergulham Yulia na água. Akon diz a ele que ela não é mais humana. Ele diz que a dor está transformando-a, tornando-a extremamente, se não perigosamente poderosa. Ha calculou que sua morte pode salvar todos os outros de seu poder e é por isso que quer destruí-la. Mais tarde, Google e Artyom embriagam intencionalmente Akon e decidem levá-lo ao Ministério da Defesa. Artyom não dá escolha a Google sobre o assunto. Quando chegam lá, são recebidos pelo pai de Yulia pronto para matá-los. Google cede e conta a ele onde sua filha está. Ele confronta Akon e pede a ele que lhe diga as coordenadas de Ha, que só ele conhece, e diz que ele tem que escolher entre ela e seu povo. Ivan tenta entrar em contato com sua esposa, mas não consegue. Ele vê as notícias sobre Yulia, enquanto o general entra, dizendo a seus homens para preparar um observatório e o satélite com as coordenadas que ele obteve de Akon. O general diz a Ivan para pegar Yulia, mas trazê-la diretamente a ele, sem informar ninguém mais. O observatório localiza Ha, então o general entra em contato com o vice-primeiro-ministro sobre o próximo passo. Eles decidem se envolver com ele de forma violenta, mas precisam destruir um satélite, para que ele não alcance o que eles estão fazendo e crie problemas diferentes. O exército envia Google para Rostelecom para derrubar seu satélite. Assim que o satélite estiver inativo, eles terão apenas alguns segundos antes que ele reinicie. Eles vão destruir Ha com uma arma super secreta que o vice-premier finge que eles nem têm, embora tenham. O general o convence de que não tem outra escolha. Enquanto isso, Yulia acorda na banheira. Suas feridas sumiram. Ela se prepara para sair do apartamento da avó de Google, quando Ivan aparece na porta. Ele a leva para algum lugar de carro, mas ela não sabe que ele a culpa pelos ataques. Ele a confronta com a informação, ameaçando-a de que, se seu filho morrer, ela também morrerá. O general dá a ordem para lançar um míssil especial e destruir o satélite também. Eles esperam o míssil destruir Ha e se alegram quando isso acontece. Mas o general não está convencido. Ele quer um relatório completo e uma confirmação visual para ter certeza de que a nave alienígena foi destruída. Enquanto isso, as pessoas se reúnem nas ruas e exigem a punição de Yulia. Ivan está dirigindo com ela pela multidão. Ele ainda não acredita nela, mas eventualmente a leva para o ministério, para seu pai e os outros. Ivan fica desapontado com o general e pede demissão na hora. Akon usa um telefone para se comunicar com Ha. Ha diz a ele que está pronto para a retaliação, já que não acredita que os humanos sejam dignos de nada. Ha diz a Akon que ele pode voar de volta, mas ele recusa, ainda acreditando na humanidade. A poderosa nave espacial começa um processo de destruição no planeta, visível de todos os lugares, incluindo a torre do Ministério da Defesa. Ha está furioso com os humanos por tentarem usar sua tecnologia para criar armas como Yulia. Ele cria uma enorme cúpula de água ao redor da área de Moscou onde ela está e começa a inundar o interior das paredes. O exército tenta de tudo, mas não consegue destruir a cúpula. Eles começam a evacuar as pessoas, apenas para dizer a elas que sua única esperança é ir o mais alto possível e permanecer nos telhados dos prédios. O general diz a Akon para pegar Yulia e levá-la ao helicóptero no telhado. Então, ele a leva e Artyom para lá e dentro do helicóptero, mas ele permanece dentro da cúpula. Akon retorna ao general e pede sua nave espacial, dizendo que ele pode tentar destruir-a se conseguir acertá-lo com a nave. O general, percebendo que é uma viagem só de ida, quer ir no lugar de Akon, mas isso não é possível, pois apenas Akon pode operá-la manualmente. O general evacua seus homens, mas fica para ajudar Akon a se aproximar de Ha. O helicóptero com Yulia e Artyom perde altitude e precisa pousar, mas começa a cair e os dois pulam na água. Eles são puxados para um dos telhados com as outras pessoas na área do desastre. A água continua subindo e Yulia não consegue aceitar que todas as pessoas possam se machucar por causa dela, então ela se rende.
Ela pede a Artyom para matá-la, e os outros ao redor deles ouvem isso. Enquanto isso, o general consegue levar Akon o mais perto possível de Ra, até que a água entre no prédio e o inunda. De volta ao telhado, Yulia está implorando para morrer, querendo acabar com todo o sofrimento que causou. Ivan está lá e a vê, indo atrás dela com uma arma. Artyom tenta protegê-la, mas é baleado no lugar. A água começa a cercá-los, mas Ivan perdeu a coragem. A água os alcança. Akon está se aproximando cada vez mais de Ra, acelerando a nave em sua direção. Sob a água, a pulseira de Yulia é ativada e envia jatos de água em direção a Ra, enquanto Akon se aproxima dele também. Yulia puxa Ra para fora da água e helicópteros militares começam a atirar nele assim que o veem. Yulia continua empurrando a nave para fora e os militares lançam um míssil sobre ela, destruindo-a. De repente, a água começa a recuar e as pessoas começam a subir para respirar. O general também está vivo. A nave de Akon é empurrada de volta para a água restante, enquanto Ra está morrendo. Ele aparece no telhado ao lado de Yulia. A ameaça alienígena foi destruída e o dia foi salvo mais uma vez. Nos momentos finais, o general participa de um funeral falso para sua filha. E mais tarde, um helicóptero voa sobre Kamchatka. Uma pessoa sai do avião e sai com o cachorro. É o general rastreando um local específico e, quando chega lá, encontra Yulia e Akon. Eles se abraçam e se perguntam para onde ir a seguir. Yulia toca na água e uma nave espacial aparece vindo de baixo.